Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no nosso debate pronto. Receber vocês é uma alegria, mas eu vou pedir um pouquinho mais, vou pedir que vocês vão até as nossas mídias sociais, digita aí @o debate pronto no Facebook, @o debate pronto no Instagram e também, claro, no YouTube, aquelas lembranças paroquiais. Curtam, marca o sininho, compartilha e a gente fica muito feliz de ter vocês aí com a gente nessa jornada do Debate Pronto. Agradecer a Fabro Metalúrgica e também a Galileu Auto Parts, mandar um abraço já para todo o pessoal de lá que nos apoiam nessa iniciativa, entre outros tantos que também nos apoiam aí. E um dos caras também que é o fundamental nessa iniciativa é ele, professor Marinho. Valeu, professor Marinho. Boa noite. Boa noite, Schumacher. Boa noite, amigos que nos acompanham. Uma satisfação muito grande. Mais uma semana aqui trazendo um tema de extremo interesse para a comunidade são-joséense, para a nossa cidade, para que a gente possa ter melhores conhecimentos sobre política e políticas públicas, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o fato de você estar aí nos acompanhando. E, Schumacher, a Diga. quantidade de mensagens que nós recebemos toda semana, mas principalmente nessa semana, foi muito bacana e em razão do tema, Sim, em razão do tema que é o transporte coletivo, o transporte, a mobilidade urbana, né? Porque estão atrelados, né, Marinho? E é um tema pujante, é um tema que instiga as pessoas e não à toa deu essa enxurrada desde que nós colocamos a arte, né, da divulgação no nosso programa e também um gráfico que eu coloquei lá, que nós colocamos, a nossa equipe pôs sobre as mudanças ao longo do tempo, né? Tivemos aí, antes da gente entrar, nós vamos falar talvez até 2 programas, né, Marinho? Devido à quantidade de assunto. Então, se a gente não esgotar agora nesses 30 e poucos minutos, na semana que vem a gente continua, né? Com certeza, até porque o tema é muito profundo. Nós vamos tentar sintetizar no menor tempo possível, mas precisaríamos aí talvez um dia, 2 dias para que a gente possa elucidar. E aquilo que foi a chamada do nosso programa. Nós vamos falar para você que está aí em casa o que você nunca ouviu ou nunca tiveram coragem de falar para você sobre o transporte coletivo. E exatamente, e com calma, com clareza, com inteligência e com conhecimento. Quem já foi aí na nossa mídia social viu que a gente colocou um gráfico da evolução dos transportes, né? Não vamos fazer aqui aquela aula histórica chata, né, Mari? Lá após a cheia do Nilo, mas é bom a gente falar um pouco sobre como tudo isso começou. Vocês vão entrar lá no nosso Instagram, no Facebook, vão ver que a cada 50, 70 anos, Marinho, o modo com que as pessoas se locomovem, se transitam, enfim, muda. Então a balsa a vapor, o trem de passageiros, depois, sobretudo da Segunda Guerra, democratização dos carros, enfim, metrô, e agora nós estamos chegando num ponto de ruptura novamente, né? Que nós precisamos efetivamente pensar num novo modelo para a mobilidade urbana e para o transporte coletivo, né, Marinho? Não, e uma coisa interessante, Schumacher, que eu estava lendo é o seguinte: se você chegar para qualquer pessoa no Brasil e perguntar qual que é hoje o melhor modelo de transporte coletivo, ninguém tem essa receita. Por quê? Porque mudou totalmente. É interessante da gente pegar e trazer um pouco sobre o histórico do transporte coletivo em São José dos Pinhais. Esse modelo que nós temos hoje é um modelo concebido ou foi contratado, foi licitado em 2012, né? Onde a realidade de São José dos Pinhais era totalmente diferente. O que aconteceu de 2012 até agora, só para você ter uma ideia de como isso impactou o transporte coletivo. Primeiro, incentivo do governo federal para aquisição de veículos, né? Então, classe A e B começaram a comprar mais veículos, onde tinha 1, 2, aumentou a sua frota e acabou utilizando um maior número de veículos para os transportes individuais em detrimento ao transporte coletivo. Passou mais um tempo, plataforma ou a plataforma de transporte individual, Uber, né, e outras plataformas nesse sentido, que fizeram com que a população também utilizasse esse novo meio de transporte. E por fim, a pandemia. E a pandemia, Schumacher e colegas, ela impactou tanto no transporte coletivo que eu estava lendo uma pesquisa agora, essa semana, que após o retorno das atividades, agora, nesses últimos meses, o retorno dos passageiros ao transporte coletivo em São José dos Pinhais está girando em torno de 50% a 60% e outras cidades na média de 50%. Então você veja que o número de passageiros diminuiu no transporte e isso impacta
no valor da tarifa. E você veja que é interessante, já vamos entrar aqui nos detalhes de como que é feita essa contratação, enfim, de quem é a obrigação do transporte coletivo, mas você falou do Uber, né? E a gente teve recentemente alguns conflitos, né? Alguns embates entre pode ou não pode o Uber e os taxistas e o transporte. Pouca gente sabe, Marinho, mas sabe onde começou o transporte coletivo? Na França, cara, em Paris, em 1662. Sabe quem que foi o cara que inventou o transporte coletivo? Um cidadão chamado Blaise Pascal, que muita gente conhece aí, matemático, filósofo e tal. Por que eu tô falando isso? Porque ele começou a fazer um transporte lá, criou lá uma charrete maior, e o que o pessoal que tinha charrete individual ficou? Ficou pé da vida com o cara. Foi daí, como é que nós vamos agora competir com o cidadão? Então é uma briga antiga, né? E desde sempre foi concessão. A coroa, na época, cedeu para que alguém fosse lá e administrasse. Você veja, quase 500 anos e a forma de administrar é por concessão, né? O poder público concede esse serviço. Trazendo para a nossa realidade aqui, dá para a gente já explicar como é que funciona essa contratação, né, Marinho? É interessante, porque agora você me fez lembrar de uma entrevista que eu assisti do Jaime Lerner, né? E estava se falando também da dificuldade de deslocamento do pessoal, da população, da comunidade, das cidades. E ele pegou e falou o seguinte, que tem que se valorizar efetivamente o transporte coletivo. Porque ele falou bem assim, o carro que nós temos é carro de passeio. O próprio nome já diz, carro de passeio. Carro de passeio é para utilizar nos finais de semana, ou para você fazer uma viagem. Agora, no dia a dia, a população tem que ser incentivada a utilizar o transporte coletivo. Mas assim, primeira pergunta que pode surgir, que inclusive nós recebemos através das nossas redes sociais. De quem que é a obrigação pelo transporte coletivo? Primeiro, constitucionalmente, a obrigação é do município, é da cidade. O município é responsável em ofertar transporte à comunidade. E ela pode fazer isso de forma direta, ou seja, ela tem os veículos, ela tem os ônibus, ela faz as linhas e ela coloca isso à disposição da população, ou ela pode conceder esse direito de transporte, como você estava falando lá da história lá atrás, para terceiros, para a iniciativa privada. Então, hoje, em São José dos Pinhais, aplica-se o quê? Concessão, né? Ou permissão, alguns falam. A concessão ou permissionário do transporte coletivo é uma empresa de iniciativa privada que tem lá os seus custos, não sei o que também visa lucro. Então, sim, essa é outra desmistificação que a gente faz. Porque a empresa ela faz o transporte coletivo. Não, a empresa foi contratada pela prefeitura e ela tem que fazer o transporte coletivo, mas ela recebe por isso. E a prefeitura tem que honrar esse contrato existente em São José dos Pinhais. E é importante a gente deixar muito claro, acho que é o ponto que você poderia focar já na sequência, sobre essa contratação. Você falou desde 2012, o contrato está em vigor, né? A situação mudou e parece que o contrato aparentemente não. E nós não podemos, não é o objetivo desse programa, e quem nos ouve, a gente sabe que também não, ficar aqui demonizando A ou B. O poder público isso, as empresas só querem lucro, isso. Mas lógico que a empresa quer lucro. Que empresa que está aí para não querer lucro? Isso não é malvadeza ou maldade da empresa. Pelo contrário, a gente precisa ter gestão, né, Marinho? Como é que está sendo gerido aí São José dos Pinhais hoje em dia? Então você veja, esse contrato que foi assinado para essas empresas de transporte coletivo, ele foi assinado em 2012, como eu falei. E tem um detalhe extremamente interessante. Curitiba, o contrato de transporte coletivo de Curitiba é de 2011. Nesse intervalo, Schumacher, de 2011 até hoje, esse contrato já teve de Curitiba 11 aditamentos, ou seja, 11 adequação do contrato à realidade da cidade. Sabe quantos aditamentos teve no contrato assinado de 2012 em São José dos Pinhais até hoje? Presumo que vários. Nenhum. Então, o começo ou o problema já começa por aí. Se você não faz uma modernização do contrato ou das relações contratuais entre a administração pública e as empresas concessionárias do transporte coletivo, ele ainda fica estagnado àquela realidade que eu falei de 2012, onde o número de usuário era muito maior do que o número de hoje. Né? Então, hoje fala-se muito, mas então assim, como que eles têm mania de falar, atacar esse contrato existente, né? Gente, o contrato é uma lei entre as partes que deve ser obrigatoriamente cumprido, todo contrato é para ser cumprido, tem as suas responsabilidades, tem as suas obrigações, tem os seus direitos,
E se você tem um contrato estanque, ou seja, que não há modificação nenhuma até hoje, qual que deveria ser a primeira situação? Ao invés de se falar, que eu já ouvia alguns candidatos, inclusive na eleição passada, falavam assim, não, nós vamos rescindir o contrato. Vamos rescindir esse contrato e vamos fazer uma nova licitação. Gente, começa por aí o problema. Você vai fazer uma nova licitação com qual modelo de transporte coletivo, se hoje nós estamos nessa penumbra cinzenta, sem saber se nós vamos para um lado ou para o outro. Segundo detalhe, vai rescindir na metade do contrato, o contrato é de 15 anos, nós estamos na metade do contrato. Se rescindir hoje, em razão das multas, em razão dos impactos, das perdas e danos para as empresas é uma boa. Porque a empresa fala assim, vai lá, rescinde logo de uma vez. Por quê? Porque ela vai receber sem o ônus de trabalhar por todo esse período. Deve ter multa, deve ter... Claro que sim. Então já começa por aí. Essa é uma análise, então, do contrato administrativo existente. Aí um outro detalhe importante. A nossa tarifa hoje do transporte coletivo de São José dos Pinhais... Vou pedir para a nossa querida produção colocar para nós a imagem da composição da tarifa. Já está aí. Cartão vem, R$ 4,05. Tem a integração, que é outro tema nevrálgico, que talvez não dê tempo de falar hoje, mas nós vamos falar em algum momento, né? E o passageiro eventual, R$ 5,00 em dinheiro, que é o que não tem o cartão, né? Aquele que vai lá e... Tem um detalhe. Na época que foi, pelas informações que nós temos, na época que foi feito esses valores diferenciados, era justamente pela seguinte situação, para fazer com que o indivíduo utilize o cartão, né? A bilheteria eletrônica. Favorecer ele na utilização da bilheteria eletrônica. Porque se você deixa o valor da passagem em dinheiro o mesmo valor do cartão, é claro que facilita e a pessoa vai acabar utilizando dinheiro. Então, essa é uma desculpa que, na minha opinião, não sei se necessita até hoje dessa diferenciação aí de pagamento em dinheiro ou pagamento em cartão. Segundo detalhe, a composição da tarifa dentro do contrato existente de São José dos Pinhais com as concessionárias é de custo. Então tem lá uma tabela onde entra o valor do diesel, peças, pneu... Deixa eu só... Acho que a questão ali do... Acho que ver o que você pensa sobre isso. A questão ali dos R$ 5,00, será que não é para evitar que o povo use dinheiro, para evitar que o dinheiro fique dentro do ônibus, aquela coisa? Será que tem algo ou não? Também. Porque uma das condições, como a tarifa ela é feita em razão do custo, o levantamento que foi feito para as empresas de transporte, que a partir do momento que eles tirassem o cobrador de ônibus, diminuiria o custo da passagem e eles conseguiriam manter a tarifa existente à época. E também por questão de segurança. Segurança por quê? Porque havia muitos roubos em ônibus e hoje isso, a realidade já é totalmente diferente. E aí o que eu falo? Então é feito peças, diesel, né, pneu, também tem mão de obra, que faz parte dessa composição, depois tem tributos e depois tem o lucro já estabelecido pela administração pública para a empresa. Esse é o valor que ele é rateado, ele é compartilhado, ele é dividido por um número de usuários. Tem-se um levantamento que hoje o custo de um indivíduo para utilizar o transporte coletivo de São José, de Curitiba, de Araucária, seja de R$ 6,90, se fosse pelo levantamento de custo. R$ 6,90. Hoje São José está R$ 4,5, Curitiba está R$ 4,50, e aí existe uma integração muito grande. E Araucária é R$ 2,20. R$ 2,20. R$ 2,20. Então existe assim, daí você pode estar... Então se não tivesse a prefeitura, digamos assim, qualquer empresa fosse fazer o transporte, e eu fosse pensar só nos custos que a empresa tem, nos gastos, na mão de obra, diesel, etc, eu teria que pagar o preço para não deixar as empresas no vermelho, seria R$ 6,90. R$ 6,90 é o valor do custo passageiro para o transporte coletivo. E o pago é R$ 4,5 aqui, R$ 4,50 em Curitiba e sabe Deus como, R$ 2,20 em Araucária. Não, mas tem explicação? Tem explicação. Então tem assim, por exemplo, São José dos Pinhais tem um déficit. E aí é um grande problema que vem sendo alertado já há muito tempo. O preço da tarifa em 4 a 5 para 6,90 aproximadamente, é claro que esse valor é aproximado, gera um déficit contratual. E isso, a partir do momento que politicamente eles seguram o valor da tarifa, ele vai gerar um passivo com o passar do tempo. Por quê? Porque a prefeitura ela não injeta valor nenhum. Para falar que a prefeitura de São José dos Pinhais não injeta nada, ela paga ali o passe escolar de 50%, ela paga ali também uma ou outra atividade, mas é muito pequena, então é quase zero. Ela não contribui em nada. Toda essa diferença está a cargo das empresas de transporte coletivo.
Em Curitiba também é custo, o valor do custo, só que eles pegam o seguinte, o valor que deu do custo do transporte coletivo, o valor da passagem, R$ 4,50, né? Então eles pegam o custo, diminui o valor do que foi o recebimento, de R$ 4,50 que é a tarifa, e a prefeitura paga o restante. Ela cobre até os R$ 6,90, se eu não me engano, que é esse o valor. Então, por essa lógica, a Prefeitura de Araucária é quem dá o subsídio mais forte aí na situação. Prefeitura de Curitiba e Prefeitura de Araucária. Né? Então, se você pegar R$ 4,50 para R$ 6,90, Curitiba aporta, ou seja, ela subsidia o transporte coletivo em aproximadamente R$ 2,00 e pouquinho. Né? R$ 2,40. Araucária tem grana. Por que Araucária tem grana? Refinaria da Petrobras. E o que ela faz? Ela pega subsidia com um valor maior existente. E tem cidade, inclusive, que é onde acho que Araucária é um tanto menor que São José, né? Menor. Em extensão é menor. E tem uma outra cidade que tem uma refinaria, que eu não vou me lembrar, não sei se é Paulínia, Marília, alguma coisa assim, que lá o transporte coletivo não tem custo nenhum. Mas em compensação, por quê? Porque a cidade é extremamente rica em arrecadação. Então, ou seja, não existe em São José subsídio nenhum, por isso que existe esse déficit. Isso daí está impactando, está criando uma bola de um passivo muito grande que vai ser discutido lá na frente. É uma bola de neve e nós estamos aqui justamente para isso, né? Aproveitar para convidar você a nos seguir nas redes sociais, @o Debate Pronto, estão passando aí as nossas mídias sociais, você não deixe de curtir, de compartilhar, manda mensagem para a gente está falando aqui sobre transporte coletivo, algo que tem que ser pensado a longo prazo, gente, né? Não é simplesmente vamos rescindir esse contrato, vamos fazer um contrato melhor, pelo contrário, a gente tem que pensar em novas tecnologias, novas soluções e que se não der tempo de falarmos nesse programa, nós falaremos no próximo. No Brasil, já que eu falei da história do mundo, Marinho, nem sabe onde começou o transporte coletivo no Brasil? Não sei. No Rio de Janeiro, lá, Dom João VI, lembra aquela confusão que deu lá, que Napoleão estava... Aqui é cultura, hein? Napoleão tá querendo dominar a coisa toda lá na Europa, o Dom João fugiu para cá, fez várias coisas aqui, uma delas foi conceder mais uma concessão para um cidadão chamado, não lembro o primeiro nome, também já é demais, mas era Fábricas o sobrenome, e ele foi o primeiro que administrou a Companhia das Gôndolas Fluminenses. Olha só que coisa chique. E já era concessão também. Lá não deu muito certo, porque ficou muito cara a passagem e gerou problema. Mas e aqui, Marinho, São José dos Pinhais, qual que é? Tudo isso que você falou para nós gera o que efetivamente no cidadão que está ouvindo nós aí agora, sentado dentro de um ônibus, indo lá para a borda do campo, indo para Afonso Pena? Qual que é o principal problema que a população enfrenta e isso acarreta aí na situação cotidiana dos passageiros? Então, assim, o que é interessante nós termos conhecimento é o seguinte: quanto mais usuários nós tivermos no sistema de transporte coletivo, menor pode ser o valor da passagem. Se nós tivermos menos usuários no sistema, ou seja, menos pessoas utilizando o transporte coletivo, em razão de que o valor da tarifa, o valor da passagem de ônibus é resultante das despesas para esse transporte, se nós temos menos pessoas, a necessidade é de que se aumente o valor da passagem. Alguns detalhes que eu acho que também, Schumacher, é interessante a gente frisar. Eu falei que houve uma redução hoje nós estamos no transporte coletivo, mesmo agora, nesse momento, nesse momento de pandemia, houve uma utilização em faixa de 50% a 60% do que era normalmente utilizado em São José dos Pinhais. Então, você vê, se houve essa redução, se nós estamos falando em 50% de passageiros a menos no sistema do transporte coletivo, a passagem deveria subir. Por outro lado, nós temos que ver o seguinte: e por que isso? Ou as pessoas estão desempregadas, daí perderam o emprego, perdendo o emprego, eles não estão utilizando o sistema de transporte, ou em razão de que existe hoje uma nova modalidade de realização de contrato de trabalho, que é o home office. Então, ou seja, você trabalha na sua casa, então você não utiliza o transporte coletivo. Ou quando você utiliza, você vai utilizar outras estruturas, como por exemplo a plataforma Uber. Existe uma informação de que se você pegar São José dos Pinhais,
dentro do perímetro ali, do miolo que ficou, nós temos os contornos, né? Essa parte interna do contorno, um dos grandes concorrentes do transporte coletivo é a plataforma Uber, né? Porque o pessoal está utilizando demais. Uhum. Então, essa é uma realidade. A maior crítica do transporte coletivo em São José dos Pinhais, sabe qual que é? Não. Rural. Transporte coletivo na área rural. E aí tem um porquê. Nós vamos levantar por que está havendo uma crítica tão grande dessa população. Primeiro, aproximadamente 70% de São José dos Pinhais é composto de área rural. Então, São José é um município extremamente extenso. Ele é espalhado. Se você pegar aqui Marcelino, Colônia Marcelino, olha a distância que é no centro, e Colônia Marcelino merece ter atendimento pelo transporte coletivo. Depois quero que você fale porque é um problema também da pesquisa que o shopping fez. Da pesquisa que o Shopping São José fez e que também vai surpreender muita gente aí. E aí, o que acontece é o seguinte. Então, a área rural de São José dos Pinhais é muito extensa para atingir com o transporte coletivo. E não sei se você sabe, mas em 2020, época já de pandemia, foi ajuizada uma demanda pela Prefeitura de São José dos Pinhais para que fosse utilizado o horário, a tabela de horário, de sábado para o transporte de São José dos Pinhais, independente do dia. Houve uma decisão, pelas informações que eu tenho favorável, não sei se foi uma liminar, uma antecipação de tutela, ou já uma decisão final, que as empresas de ônibus, no momento de pandemia, obrigatoriamente tinham que utilizar a tabela de final de semana. Para reduzir, teoricamente, reduzir o número de ônibus, o que também não reflete diretamente o número de passageiros, né? Pelo contrário. Porque daí você concentra o número de passageiros num determinado local, há uma aglomeração, e é totalmente contrário às normas de distanciamento pelos poderes públicos aí constituídos, né? É um viés contrário. E aí o que aconteceu é o seguinte, só que, sabe onde impactou? Na área rural. Porque na área rural, por exemplo, no horário de transporte coletivo de sábado, não existe à tarde. E aí, ok, as empresas tinham a obrigação de atender isso, né? E não podia fazer, porque há uma ordem judicial nesse sentido. E a população da área rural estava com dificuldade, tanto na parte da tarde quanto no primeiro horário. Se eu não me engano, o primeiro horário da área rural, eu fui fazer uma visita no ano passado na área rural e eles estavam falando que o primeiro ônibus era 8 horas da manhã. Nós falamos assim, mas Marinho, a gente trabalha... 8 horas da manhã o cara tem que chegar aqui 8h15? Não, e outra, 7h30 muitas vezes, porque tiraram o horário de 6 horas da manhã, 6h10, se eu não me engano, que era o horário que tinha na Marcelino. Então. E aí, impactou isso. Então, o pessoal tinha que utilizar veículo para vir até aqui. Então, assim, aí, pelas informações que eu também tenho, parece-me que nem a atual gestão estava sabendo da existência desse processo, por mais que ele corre pela PGE. Porque, assim, não querendo também criticar, né, quando você toma um gole d'água, mas essa situação de dificuldade toda que a gente levantou para as empresas de transformar essa prestação de serviço em algo sustentável, quando você tem uma decisão como essa, facilita para a empresa, porque ela está cumprindo, está entregando menos do que ela foi originariamente contratada e a operação dela está, por óbvio, se tornando menos cara. Menos custosa, né? Então, é verdade. Cara tá igual, tá pagando o mesmo valor. Mas ela tá sendo menos custosa. Então virou tipo como se fosse uma muleta aí, né? Que não é o ideal. Quem tá sofrendo é o pessoal lá da região rural. E daí o que acontece? Parece-me que, como hoje, né? O que está acontecendo hoje? Hoje, parece-me que houve não uma retirada do processo pela prefeitura, porque a prefeitura podia desistir desse processo, fazer uma tabela mais flexível. O que aconteceu? Hoje, eles mudaram o horário de sábado. Então, assim, né, ao invés de utilizar uma política pública emergencial, mudar isso, uma retirada de processo, chamar as empresas, conversar com as empresas, verificar um novo desenho, principalmente dos horários, das tabelas, da região de São José dos Pinhais, achou-se por bem, que é uma questão mais fácil, se mudar o horário de sábado, mas mesmo assim não atende às necessidades da área rural. E Marinho, a questão do shopping ali, né? Porque
Eu estou morando em São José, enfim, vivendo em São José há relativamente pouco tempo. Então, até pela extensão e estou sempre aqui fazendo alguma coisa, trabalhando, enfim, não consegui ainda, como você e muitos outros que já são nativos daqui, conhecer toda a região. Mas quantos terminais nós temos? Falta ônibus ou falta... Quando tem ônibus, a estrada deixa a desejar, as ruas? Não soluções, mas quais são esses problemas? E já puxando o gancho ali para a questão do fato do shopping não conseguir ter clientes do bairro Afonso Pena, que foi algo muito interessante e triste que você nos passou aí no briefing, no briefing pré-debate pronto. Nós tivemos informação que o shopping fez uma pesquisa qual que era o cliente dele e o atendimento do cliente dele. Então, quando a gente fala shopping, não fala porque o pessoal não obrigatoriamente vai ao shopping. Mas é um ponto de comércio extremamente que influencia o desenvolvimento econômico da cidade e que concentra ali vários empreendedores. E as informações que tiveram desse levantamento não foi com relação ao transporte coletivo, eles queriam saber o perfil do consumidor. Foi uma consequência não esperada da pesquisa. E foi um reflexo que você faz uma análise em cima do resultado da pesquisa do perfil do consumidor. Uhum. E chegou-se ao conhecimento, pelo menos meu, eu não cheguei a ler essa pesquisa, mas as informações que eu tenho é de que o shopping tem uma dificuldade muito grande de ter o consumidor da região do Afonso Pena para cima. E aí, o que pode ser caracterizado com isso? É em razão de que tanto a região do Afonso Pena quanto as regiões além do Afonso Pena, eles acabam utilizando mais o transporte coletivo para ir da região para Curitiba. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quando você pensa numa malha viária, quando você pensa no transporte coletivo local, quando você pensa em São José dos Pinhais, você tem que ter em mente o que você quer para a cidade para o futuro. Você quer uma cidade dormitório? Então aí o que você faz? A integração dos bairros diretamente com Curitiba. Então você pega São Marcos e faz uma linha direta para o centro de Curitiba, você pega a Borda do Campo e faz uma linha direta para Curitiba e assim por diante. Agora, se você quer fortalecer o comércio local, se você quer fortalecer São José dos Pinhais, fortalecendo o comércio local, gerando riqueza, cria-se benefício para toda a população, seja na saúde, educação, segurança e até mesmo dentro do próprio transporte coletivo, você faz com que a população consumidora ela permaneça na cidade. Não é que você tem que criar dificuldades, mas não, você tem que fazer um levantamento de que aquilo que ela vai fazer em Curitiba, você não poderia ser ofertado ou utilizado os serviços de São José dos Pinhais. Um outro detalhe também, quando você tem qualidade no transporte interno, você traz novas empresas para cá. Trazendo novas empresas vai gerar emprego. Gerando emprego, gera economia. Gerando economia, vai circular e gerar riqueza no município. E isso beneficia o quê? Cobrança de imposto, venda no comércio local ou nas escolas locais, geração de imposto, beneficia a coletividade de São José dos Pinhais. Então, essas leituras a gente tem que ter para que a gente possa fazer uma análise do transporte coletivo com qualidade. Um outro detalhe, Schumacher, que também nós temos que analisar é o seguinte. Quando se fala em transporte coletivo, eles utilizam as grandes escolas, né? Mas qual que é a grande escola mais próxima nossa aqui? É Curitiba. É o IPUC, é Jaime Lerner. Essas escolas, elas estudam com uma profundidade muito grande a cidade de Curitiba. E é claro que se você estudar a cidade de Curitiba, você também tem que analisar com certo cuidado. Por quê? Porque Curitiba tem os mesmos interesses que São José tem, como, por exemplo, geração de riqueza, geração de economia, venda de comércio e tal. Uhum. É claro que para Curitiba é extremamente interessante que toda a região metropolitana tenha transporte direto para Curitiba. Por quê? Porque ela vai arrecadar mais. Então, nós temos que fugir um pouco dessas escolas, nós temos que ter um conhecimento de como funciona esse perfil de Curitiba do transporte coletivo, mas nós temos que buscar em outras cidades exemplos, e digo de passagem, procurar inclusive fora do país, para que a gente possa atender às necessidades do nosso município. Na verdade, não tem solução fácil para um problema complexo como esse, e a solução tem que ser personalizada, né? Não pode buscar uma solução que tenha tido sucesso em determinado local e transplantar para cá. Tem que levar muito em conta a realidade da região. Inclusive problemas muito simples de resolver, como você nos trouxe, de linhas que se sobrepõem de transporte, locais que não chegam ao transporte. Então, questões de binários, enfim, de vai e vem de rua, é muito complexo.
Diga. Mas eu vou falar o seguinte, vamos deixar o gostinho de quero mais para os nossos amigos aí de casa e falar o seguinte, nós podemos trazer algumas soluções, alguns cases de sucesso que nós estudamos para São José dos Pinhais, para o transporte coletivo de São José, algumas possibilidades, o que o pessoal está comentando, que poderia ser assim, poderia ser assado, qual o impacto disso, mas nós vamos deixar para sexta-feira que vem. Não. Vamos deixar sim, até porque nós vamos deixar o pessoal ligado. Você está de brincadeira. Eu acho que hoje nós fizemos o seguinte, nós apresentamos a realidade, você trouxe o histórico mundial aí do transporte coletivo, trouxemos a realidade de São José dos Pinhais, apresentamos as dificuldades e as problemáticas e na semana que vem a gente traz a solucionática. Esse é Dadá Maravilha, você me dá problemática, eu te dou... E alguns cases de sucesso aí que vai ser muito bacana. E se o pessoal tiver contribuição, Schumacher, peça aí. Não, fala. Tem alguma contribuição, sabe, de algum case interessante? Entre nas nossas redes sociais, compartilhem com a gente, encaminhem esse material. É muito bacana a gente ter a participação de vocês e trazer aí novas realidades e perspectivas para uma reflexão. Não vamos dar aqui a receita, até porque nós falamos que receita de bolo não tem e as dificuldades agora não existe soluções, não geram soluções para o transporte coletivo no momento pós-pandemia e no momento que nós estamos enfrentando a pandemia. Mas nós podemos aqui dar uns cutucos, quem sabe dali sai uma boa solução para São José dos Pinhais. Exatamente, Marinho. Muito obrigado você que estava aqui conosco, que está aqui conosco até agora, pela sua participação, agradecemos imensamente. Não deixe de compartilhar, @odebatepronto, curtir nas nossas mídias sociais, mandem as mensagens para a gente. Nós vamos trazer, como o Marinho já disse, semana que vem, o que pode ser feito sobre o transporte coletivo em São José dos Pinhais, com exemplos do Brasil e do mundo, mas você também que vive o dia a dia, como todos nós da mobilidade urbana de São José, pode e deve contribuir muito. Beleza, Marinho? Beleza. Valeu, chefe. Gente, até a semana que vem. Abraço. Tchau.